E por que eu falei que é uma cascata de ministros? Porque tem um outro ministro do presidente Lula que é envolvido em polêmica, que é o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida. Pelo menos 11 deputados de partidos da base e do governo pedem impeachment do ministro depois de custeio da viagem da esposa do líder do Comando Vermelho. Vocês acham que essa situação poderia levar ou caberia a um pedido de impeachment do ministro, mesmo a pasta dizendo que ela não tem responsabilidade por aqueles que foram escolhidos para participar desse evento, Luiz Felipe Dávila? Bom, é um pouco do que o Segre acabou de falar, né? Se tivesse algum critério ético, já teria demitido Juscelino e, evidente, já teria demitido o ministro Silvio também, porque é inacreditável que uma mulher, a dama do tráfico de drogas, cria uma ONG para zelar pelos presos e tem viagem pago com o recurso público do Ministério. É inacreditável, tem que ser demitido imediatamente. Não precisava ter processo de impeachment, tinha que ter um processo de decência. Decência em relação aos valores, ao que o governo representa. E isso mostra que esse descuido com a ética é algo muito normal hoje no governo em Brasília. Fábio Piperno, como é que você vê a situação do ministro dos Direitos Humanos em relação a essa visita e ao movimento que a oposição tem feito em relação a ele e também em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que vai ser o próximo que a gente vai discutir? Vamos primeiro falar de Silvio Costa Filho, por favor. Vou pensar uma expressão que o Dávila usou. Silvio Almeida, perdão. Desculpa, Silvio Costa Filho é o de Portos e Aeroportos, gente, pelo amor de Deus. Descuido pela Silvio ética. Almeida. Exatamente. O ministro Silvio Almeida, até falei sobre esse caso ontem e continuo achando o seguinte. Primeiro, os dois ministros, eles devem eles devem um certo tipo de resposta. Eles têm que cobrar de pessoas do ministério deles a respeito da falta de cuidados com esse tipo de pessoas que acabam visitando o Ministério. Nenhum deles foi lá convidar essa mulher. Essa mulher foi indicada lá por uma associação do Amazonas e foi parar no Ministério e em uma dessas visitas às expensas do erário, com dinheiro público. Então, quem não checou, quem deu esse mau exemplo, quem não teve o devido cuidado ao permitir que uma pessoa com esse prontuário visitasse o governo com dinheiro público, então o responsável por isso tem que ir para a rua e o ministro tem que fazer isso. Até porque não foi o ministro que falou, convida lá a fulana. Agora, então, ele tem que cobrar a gente lá da equipe dele para tomar esse tipo de atitude. Agora, vamos lá. Vamos falar, por exemplo, dos dignos parlamentares que tomam essa iniciativa de pedir o impeachment do ministro. O Brasil tem mais uma comissão de viajantes, de parlamentares turistas lá nos Estados Unidos. É uma turma que gosta muito de viajar e tal, para, supostamente fazer denúncias. Então, tem lá, por exemplo, Magno Malta, senador Girão, o Eduardo Bolsonaro, deputada lá das trancinhas. E esses caras são, sobretudo, eles não têm nenhum respeito pela ética, até porque eles foram se encontrar com o deputado Jorge Santos, aquele deputado brasileiro-americano cheio de processo. Agora, essa turma, ela é, sobretudo, muito pé fria, porque eles tiveram esse encontro com o Jorge Santos ontem e hoje ele, acossado por dezenas de denúncias, anunciou que não vai ser candidato a reeleição, até porque ele não é um modelo de ética. Agora, isso não é segredo para ninguém. Ele é um representante da pouca vergonha do Congresso americano. E esses caras, esses brasileiros, ainda se dignaram a procurá-los. Vê se pode. E essa mesma turma que pede o impeachment do ministro. Mas essa turma, Piperno, turma não se encontra com mulher do Comando Vermelho, com mulher de chefão do Comando Vermelho. É muito grave o que aconteceu. Por quê? Porque o Comando Vermelho mostrou que tem trânsito dentro do governo. Entrou dentro do governo. Aliás, isso é grave. Essa mulher, e com dinheiro público. O impeachment era para ontem. É ligada a uma ONG. Era para ontem. Ela é ligada a uma ONG. Ela é ligada a uma ONG que, inclusive, é próxima até do governo amazonense.
Vai ver quem é. Não me interessa de quem é, quem é próximo, agora, mas é o meu dinheiro sendo pago por uma passagem aérea de uma mulher de traficante para transitar dentro do governo. Houve um descuido, isso é muito grave. Agora, vincular um ministro a isso, aí é um pouco... Não, a gente não está vinculando, mas, peraí, alguém tem que ser responsável. Se isso aqui fosse um país sério, ele pediria demissão. Ele pediria demissão ou o presidente teria demitido. Quem procurou o Jorge Santos conhece o prontuário dele, sabe que ele é um mau caráter e foi procurá-lo. Isso tem a ver com o que a gente está falando, Tem a ver porque essa turma é quem está pedindo o impeachment. Olha o caráter desses caras. Nada a ver, nem se compara. Como nem se compara? Que foi? Eles sabiam. Eles sabiam. Que foi, Gustavo Segre? O que não entendo, eu estou interpretando como que Piperno justifica uma coisa com a outra. Não acho que seja bom. Eu estou dizendo o seguinte, o impeachment, essa turma que está subscrevendo esse pedido de impeachment, acho que não tem muita moral para tomar uma atitude. É possível, mas ninguém pode se abster de pedir, porque eu lembro, a primeira matéria que eu tive na universidade, em 1981, se chamava Princípios de Administração. No primeiro dia, o cara nem falou, o professor, qual era o seu nome, falou uma frase, e falou, lembre dessa frase porque tem que acompanhar vocês pelo resto da vida. A responsabilidade não é delegada. A responsabilidade do ministro não pode ser delegada. Se o cara tivesse honra, até inclusive a honra que teve esse cara, que não sei quem é, Santos, que ele anunciou em função dos seus casos de corrupção, que não será. Esse cara tem mais honra, pelo menos não vai ser candidato. Porque não vai conseguir a legenda. Não, tudo bem, mas estou falando assim, o ministro, se teve um caso dessa responsabilidade, ele deveria ir para o presidente e dizer... A minha pasta errou, eu sou o responsável, coloco à disposição do senhor o cargo. Exatamente. E aí disse, e quem foi? Foi fulano, Evandro. Ok. Então, o presidente poderia dizer, se a responsabilidade da pasta era de Evandro, o Evandro tem que sair. Você, ministro, agradeço a sua honraria, você fica. Mas ele tem que colocar à disposição, porque é a responsabilidade dele. Tudo que acontece para baixo, o presidente não pode falar, não, desculpa, o equilíbrio fiscal é responsabilidade do Haddad, eu não tenho nada a ver. Não, é a responsabilidade dele. E sempre a responsabilidade do mais alto. Rapidamente, gente, 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu espero vocês. Nas outras plataformas seguimos, pode falar, Gani. Não, e esse pessoal foi encontrar com um parlamentar dos Estados Unidos que não tem nada aprovado contra ele. Existe uma investigação em curso, muito provavelmente, né, tem aí onde a fumaça, a fogo... Sim, isso também não isenta dessas acusações. Agora existe Piperno, alguém pagou, né, o Ministério dos Direitos Humanos pagou uma passagem aérea com o nosso dinheiro para uma representante do tráfico de drogas, porque tem trânsito. Se eu quiser visitar algum ministério lá, eu nem sei por onde eu começo. O diretor do ministério lá tinha que ter ido pro olho da rua. Falei sobre isso ontem aqui. Demitiu o ministro. Piperno, teve um exemplo. Vou dar um exemplo só para você ver como que é ética de segunda categoria aqui no Brasil e ética de primeira categoria que aconteceu em Portugal. Portugal, que aconteceu algumas semanas atrás, aqui mesmo nos 3 de 1 nós tratamos disso. O primeiro-ministro Antônio Costa renuncia por causa de um escândalo de corrupção numa pasta que ele não estava diretamente envolvido, mas o seu chefe de gabinete e seu ministro do Meio Ambiente. Perfeito. E ele renuncia o cargo. Então, isso mostra como alguém tem, pelo menos, a cara de, vamos dizer, a virtude de, pelo menos, respeitar o cargo, a honra do cargo e dizer que não pode continuar no cargo com essa mancha. Foi exatamente o caso no Brasil. E aí todo mundo moita e ainda sai o presidente da República com um tweet a favor de defesa do ministro, ao invés de mostrar que o seu governo não tolera esse tipo de comportamento. Então, isso faz com que o ministro Silvio continue no cargo e isso faz com que Juscelino, com todos esses escândalos, continue no cargo. Mostra que o Brasil está realmente no caminho errado. Arremate, Gustavo Segre. Como se chama a senhora? Eu não tenho a mínima ideia de como é o nome da senhora, essa que veio. Luciane. Mas todo mundo conhece como a dama do tráfico. Bom, se todo mundo sabe que é a dama do tráfico, como que ninguém no ministério se tocou? Como ninguém ficou sabendo? Não é que todo mundo conhece. Essa alcunha foi dada ontem por um repórter que hoje assumiu, inclusive tem um tweet dele que ele achou bacana o nome.
Veja, ele não inventou. Ele não inventou o fato dela ser esposa. Ele não inventou o fato. De um dos homens considerados líderes do Comando Vermelho. Exato. A alcunha acharam bacana e deram essa alcunha lá no texto. Foi isso. Essa história que ele contou.